Senhor presidente em exercício, deputado Silas Bento, senhores deputados presentes aqui em plenário. São muitos os temas que este parlamento tem discutido. E muitas vezes também existem muitas incompreensões sobre críticas duras que aqui tenho feito no que diz respeito à sucessiva perda de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de dar mais clareza a alguns desses temas. O primeiro deles diz respeito aos incentivos fiscais. Em sã consciência, ninguém é contra incentivo fiscal, porque havia uma guerra fiscal no nosso país. Por via de consequência, também nunca fui contrário ao tema incentivo fiscal. É só acompanhar a série histórica de votações que aconteceram nessa casa antes do ano de 2014. Ocorre, deputado Anderson Nogueira, já que é um tema que Vossa Excelência tem muito gosto em discutir. Ocorre que de 2014 para cá, com o advento positivo da Operação Lava Jato e seus desdobramentos nos estados, e principalmente no Rio de Janeiro, verificou-se que havia um grande excesso de benefícios fiscais e era ele também objeto de corrupção. E aí se verificou que nós estávamos dando benefícios fiscais no patamar de se estar abrindo mão de 9 bilhões de reais por ano de ICMS. Ora, então, a partir de 2015, esta casa resolveu, e eu fui um dos paladinos nessa matéria, a dar um freio de arrumação. E não foi só eu, não. Eu, outros parlamentares e o próprio Ministério Público, através de um trabalho profundo e dedicado do promotor Vinícius Cavalheiro. Exatamente para separar o joio do trigo, porque tem ainda muito joio nesses incentivos fiscais. Por exemplo, se vamos discutir os incentivos para a joalheria, na tese ele foi positivo. Por quê? Porque muitos pequenos joalheiros saíram da clandestinidade e passaram a praticar a produção e venda das suas joias com nota fiscal. E aí, em tese, a arrecadação do ICMS cresceu, mas em contrapartidas, algumas grandes, enormes, imensas joalherias se locupletaram desse benefício, como foi o caso, por exemplo, da Gasterne,
da Antônio Bernardes, da Sara Joias, entre outras, em função de um conjunto de decretos produzidos pelo Poder Executivo. Na área da agropecuária, podemos citar nada mais, nada menos que a JBS, que foi agraciada com um prédio no sul fluminense, e todos conhecem o que é a JBS no nosso país, como um antro de corrupção. E não paramos aí, deputado Tio Carlos. A famosa metalúrgica Valença, também no sul fluminense, detentora de benefício fiscal, vendendo contêineres para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Segurança e para muitos outros estados brasileiros, com benefícios fiscais, com isenção de ICMS e recebendo as suas faturas, incluindo o próprio ICMS. Estou dando 3 exemplos, entre tantos outros. Então, é necessário, de fato, separar o joio do trigo. Mas alguns segmentos empresariais, às vezes, tratam essa matéria de forma leviana, dizendo assim: há deputados, entre eles o deputado Luiz Paulo, que é contra incentivos fiscais. Sou contra mesmo os incentivos fiscais que dão fundamento ao roubo, à corrupção, ao desvio do dinheiro público. Agora, os incentivos fiscais que geram emprego e renda, que fazem o ICMS ao longo dos anos crescer, que incentivam a cadeia produtiva, é evidente que eu sou favorável. Deputado Wanderson, eu tenho aqui uma experiência. Eu, durante uns 5 anos, quis incluir o protetor solar na cesta básica, porque, diferente do que anuncio, a forma de câncer que mais se prolifera no Rio de Janeiro é o câncer de pele. É porque o câncer de pele não é tão letal quanto outros tipos de cânceres, porque é só quando acusa melanoma é que pode, se não se submeter ao processo cirúrgico antes, produzir óbito. Para concluir, senhor deputado. Vou concluir. E consegui, depois de 5 anos, botar o protetor solar na cesta básica, aprovado por essa casa, com apoio incondicional da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E aí acompanhei nas farmácias, durante 6 meses, se haveria redução dos preços dos protetores solares. E, para surpresa minha, verifiquei que os preços aumentaram e não diminuíram. Ora, então por quê? Dizem alguns empresários, eu vou concluir, que nós temos uma carga tributária excessiva. E é uma crítica justa. Temos mesmo. Porque se de um lado nós temos um grupo de empresas que tem incentivo, tem outro que não tem. E quando não tem, tem uma carga tributária violentíssima. O ICMS básico do estado do Rio de Janeiro é 18%. Com mais 2% de Fundo Estadual de Combate à Pobreza,
é uma alíquota de 20%, que é uma alíquota pesadíssima, mas que é utilizada para compensar as perdas de outros incentivos e da sonegação, que chega a 30% do ICMS, algo como 10 bilhões de reais por ano. Então, essa reflexão é que nós temos que fazer. Eu tenho aqui uma história de luta na substituição tributária, de redução de carga tributária. Mas tem que ter redução de carga tributária com responsabilidade, para que o produto final também possa ter um preço menor, para aumentar o consumo e girar a roda, que a roda do capitalismo gira na relação produto-consumo. E a carga tributária é um dos empecilhos grandes que atravanca a nossa economia. Mas também o é a sonegação, mas também o é o incentivo fiscal sem nenhum tipo de critério. Muito obrigado, senhor presidente.